Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro. Meu nome é Jean, faço parte do grupo Lar da Caridade e que possamos refletir hoje sobre o assunto aqui abordado, que será sobre o egoísmo. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, vou convidar vocês para que possamos fazer uma prece para aquecer os nossos corações e despertar as nossas consciências e aproveitar ao máximo esse breve encontro. Então convido a todos vocês a elevarem seus pensamentos, fazendo com que seus corações vibrem na paz, na harmonia, em busca da alegria e a felicidade interior. E que as bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós, através dos nossos irmãos espirituais, para que possamos enfrentar as vicissitudes da vida, encontrando os caminhos e as soluções necessárias de enfrentamentos em nosso dia a dia. Agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus. Dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, que é uma doutrina de consolo e esclarecimento, de ensinamentos morais, um dos grandes abordagens feitas pela espiritualidade superior é sobre a imortalidade do espírito. Ou seja, eu, vocês, todos somos espíritos imortais. Nesta encarnação, vivenciando experiências necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso desenvolvimento intelectual, moral. E ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. Tanto aprendemos no mundo físico, como também aprendemos no mundo espiritual. Mas, como dizem os espíritos, o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Então, hoje eu gostaria de abordar um pouquinho este assunto do egoísmo, onde todos nós temos em graus diferentes, mas possuímos o egoísmo. Antes de efetivamente adentrar no assunto egoísmo, que é uma influência da matéria, eu gostaria de abordar um pouquinho um outro assunto, o porquê que nós chegamos, a essas questões do egoísmo. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 909, no capítulo 12, livro 3, no item que fala sobre as paixões, Kardec pergunta aos espíritos: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Os espíritos responderam: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Vejam que os bons espíritos, instrutores, nos trazem uma verdade que muitos de nós não buscamos nos esforçar. Não temos vontade em modificar as nossas imperfeições.
Na questão 910, ele pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? E os espíritos respondem: se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Quantos de nós temos o hábito da prece? Quantos de nós temos o hábito de elevar o pensamento, em vibrar melhor, pensando coisas boas, sentindo os nossos corações vibrarem, praticando o bem, a lei do amor? E Jesus nos diz: pedir e dar-se-vos-á. Mas nós não sabemos nem pedir. Vamos vivendo a vida cada dia na correria, sem sequer elevar os nossos pensamentos e buscar ter conhecimento da vida espiritual, dos ensinamentos do Cristo. Então é importante que a gente reflita sobre isto. Na questão 911, Kardec pergunta: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem: quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Ou seja, muitos de nós costumamos dizer, né, a carne é fraca. É um erro. O espírito, nós, espíritos que somos, é que somos fracos. Deixamos nos dominar pelas paixões e pelas más tendências. Porque, como eles dizem, nós acabamos por aceitar, por gostar de estar envolvido nesses sentimentos mais baixos, vivenciando nas paixões, nos vícios, porque a transformação, a renovação, ela nos gera um trabalho, uma disciplina, a renúncia das paixões para que possamos atingir as mais altas envergaduras espirituais na escala evolutiva. E para finalizar, na questão 912, qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E eles respondem: praticar a abnegação. Então percebam que todas as transformações, todas as mudanças devem partir de cada um de nós, de mim e de vocês. Buscar o melhoramento, o aprimoramento espiritual, porque tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesta existência se refletirá mais adiante. E é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento. Dentro do assunto egoísmo, da questão 913 até a questão 917 do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, sobre a questão da perfeição moral, é abordado o assunto egoísmo. Então, na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E eles respondem: já o dissemos inúmeras vezes,
O egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Emmanuel nos diz que o egoísmo é o apego da alma ao próprio bem. Todos nós, devido a tudo isso que nós estamos lendo aqui e conversando, temos a tendência de pensarmos somente em nós, esquecer os outros. Tudo que nós pensamos e direcionamos, na maioria das vezes, é sempre em nosso próprio benefício. Muitas vezes não importando a quem estou prejudicando, a quem estou enganando, de que forma eu possa, muitas vezes, crescer na vida, mas pisando no pescoço do outro. Por quê? Porque eu estou pensando no meu bem, na minha satisfação, nos meus vícios. E aquele irmão que se vire. Enquanto eu não conseguir compreender que todos nós estamos inseridos dentro de um mesmo contexto, onde eu preciso daquele irmão e aquele irmão precisa de mim. E à medida que nós conseguimos compreender a necessidade da nossa elevação espiritual, para que nós consigamos nos afastar da matéria, e à medida que a gente se afasta da matéria, nós conseguimos ser menos egoístas, eu consigo dividir mais com os meus irmãos, eu consigo ser mais solidário, mais caridoso, mais fraterno. E cada vez que eu vivo conjugado a esses sentimentos, cada vez mais eu me elevo espiritualmente. Cada vez mais agrego espíritos simpáticos a nós, fazendo com que nós consigamos seguir adiante no nosso crescimento espiritual. A educação que tende a fazer os homens a se doarem, a praticar o bem, é estar feliz em poder auxiliar ao outro. À medida em que eu me torno egoísta, passo a prejudicar outro irmão, este outro irmão também ficará na defensiva e também passará a praticar da mesma forma, buscando se defender. Porque se alguém está tentando prejudicá-lo, ele vai ter a tendência de ficar com o pé atrás e também querer se defender. Então é importante que a gente consiga buscar se afastar das coisas materiais. Na questão 917, eu vou ler um trechinho onde Fenelon faz um comentário. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme
que a cada instante o magoam, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Então, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. E acrescentamos, com a sua própria segurança. Então fica para nossa reflexão essas questões sobre o egoísmo. Quem quiser ler um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais, procure no Livro dos Espíritos, da questão 913 até a questão 917, que aborda bastante sobre as questões do egoísmo. Vale a pena a gente procurar compreender cada vez mais as questões do egoísmo. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto de Casimiro, Cartas do Evangelho. O título é Carta aos Inconformados. Muitos de nós, devido a certas situações, ficamos inconformados. Então é importante essa leitura que faz com que a gente reflita, com que a gente compreenda, possa movimentar os nossos sentimentos e fazer, quem sabe, uma palavra que dita com que a gente desperte a nossa consciência. Um dos flagelos do mundo, em toda a atualidade, é a ignorância dos homens, no sentido da humildade. Deu Jesus a cada qual o bem de uma posição, mas já ninguém se conforma com sua própria expressão. Todos querem o esplendor de um plano sempre melhor, mas se esquecem seu dever, como alcançar um maior? Figuremos numa escada, a santa imagem da vida, cada qual tem seu degrau, na luminosa subida. No tempo amargo que passa, todo o mal do caminheiro é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro. Guiado pela injustiça, ouvindo a voz da ambição, o homem é o homem-lobo, devorando o próprio irmão. Pedia-se a Deus, outrora, o pão puro sem labéu, mas o pão nosso de agora é todo um arranha-céu. Há tanto egoísmo na alma de quem vive hoje na terra, que a mania das grandezas assula o monstro da guerra. Os homens inconformados são garras desse dragão que espalha pelo caminho horror e desolação. Em ausência de humildade, com as suas inquietações, vai ensombrando o caminho dos povos e das nações. O egoísmo gera o medo. O medo elege o mais forte. A força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Doravante, meu amigo, faze um novo compromisso. Vive em tua posição. Não farás melhor serviço. Se teu irmão tem fortuna, poderes e autoridade, sua prova é mais difícil ante o Senhor da verdade. Vê assim, porque Jesus
em seus conceitos benditos, julgou bem-aventurados os humildes e os aflitos. Que fique para nossa reflexão esse texto, para nossa compreensão, e que espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar ao máximo esse texto que foi lido aqui na noite de hoje. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e a oportunidade de estarmos juntos. E para que a gente possa finalizar, vamos fazer uma prece de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos pela oportunidade. Pedimos que sejam derramados fluidos salutares sobre o nosso abençoado planeta Terra. Que haja nos lares amor, esperança, serenidade. Que possamos cultivar a paciência, a tolerância, a humildade, compreensão. Aceitar as diferenças que existem entre cada um de nós, respeitando o irmão. Quem sabe poder ouvir mais do que falar. Evitar a crítica, o julgamento, porque todos nós erramos, todos nós tropeçamos. Como disse Jesus, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Que sejamos o braço estendido a levantar os irmãos que necessitam. E não a mão que empurra outro irmão cada vez mais ao fundo do poço. Que Deus esteja em seus corações, em suas consciências. Que os ensinamentos do nosso amado Mestre possam tocar profundamente os seus corações. E este é o momento de cada um de nós despertar para as novas realidades, para as verdades que deixamos escondidas há 2000 anos. Que possamos nos renovar espiritualmente, para que não nos arrependamos quando regressarmos ao mundo espiritual do tempo desperdiçado, quando estávamos mergulhados no corpo físico. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus.